A sorte me pregou uma peça no dia 24 de maio de 2013, quando eu estava na segunda semana do meu tão desejado OPM, ou Owner President Management Program, o melhor curso para executivos da Harvard Business School em Boston, nos Estados Unidos. Logo que eu acordei, me senti um pouco estranho, com um mal-estar que não conseguia definir. É estômago, pensei. Afinal, andava comendo mais do que devia e, além disso, exagerando na bebida. Os jantares com os colegas da universidade eram sempre acompanhados por vinho e cerveja, o café da manhã, o almoço e o jantar no refeitório de Harvard eram fartos e eu os aproveitava bem. Levantei-me, fui para a sala de aula, era uma aula interessante, uma discussão de caso, como é praxe. Naquele momento não me preocupava nem um pouco com alguns fatos da minha forma física. Eu, no auge dos meus 37 anos, estava pesando 40 acima do ideal, fumante por 8 anos, tendo abandonado o vício alguns anos antes desse episódio, de 2013, mas sofria com uma gastrite nervosa evoluindo para a fase aguda e estava bem sedentário. Também não me lembrei de que uma semana antes, quando embarquei no aeroporto em Salvador, cidade onde morava na época, para as 3 semanas que passaria em Harvard, tive uma incontrolável crise de choro ao me despedir da minha filha Eduarda, a Duda, até então com 3 anos e meio. Tudo aquilo eu sabia. Era resultado de um longo e contínuo processo de estresse. Algo que vou relatar mais à frente neste capítulo do livro É Possível Se Reinventar e Integrar Vida Pessoal e Profissional. De quem? Fred Machado. Bem-vindo, Fred. Obrigado. Você já começa me fazendo chorar, lembrando disso aí. É que antes tem partes ainda mais sensíveis, né? Para mim, para você e para quem tem sensibilidade ou já passou, enfim. Você quer um lencinho? Não precisa. Não? Esse livro aqui, eu conheci o Fred em um evento que o André Dweck organizou lá em Miami, nos Estados Unidos. Foi muito interessante, porque ali eu conheci pessoalmente o Salib, conheci pessoalmente o Fred. E é muito curioso, sabe, Fred? Porque quando a gente está falando de problemas relacionados ao trabalho, ou à saúde mental, ou até ao burnout, a turma toda acha que isso só acontece com mulheres. E você me provou o contrário. Eu espero que você também prove aqui para quem está nos assistindo que o burnout também pode acontecer com homens. Como é que foi? Pode acontecer com qualquer ser humano, né, Isa? Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando sobre esse assunto, que é o que me move, né? O que nos move. Nos move. Aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás e fez com que eu escrevesse esse livro e transformasse isso num propósito de vida. E digo para você o seguinte, existem muitos homens que passam por isso. Só que a grande maioria resolve simplesmente esconder, né? Porque nós, como eu sempre falo, né? Nós homens, nós somos uma tragédia. Ensinaram a gente tudo errado. Não pode pedir ajuda, não pode ser vulnerável, não pode falhar, tem que ser durão, não pode chorar, não pode nada, né? Então, acho que tem muita gente que tem vergonha de falar sobre isso. Como até pouco tempo, tinha muita gente que tinha vergonha de falar que ia no psicólogo, que fazia terapia, que tinha depressão. Até urologista fazem piada com os homens. Então assim, é difícil. Eu penso que isso fez a criação de uma geração gigantesca de líderes tóxicos, que marcou uma geração de uma forma muito ruim e que vem replicando algumas formas ainda nos dias de hoje. Você, olhando para trás, se considera hoje que no passado você era um líder ou chefe tóxico? Eu fui sim. Em determinadas ações que eu tive, determinados momentos, eu fui sim. Foi o quê? Um líder tóxico, um chefe tóxico, um colega de trabalho tóxico, um marido tóxico. Até pai eu acho que eu cheguei a ser pai tóxico, né? Porque quando eu tive isso daí, minha filha tinha 3 anos de idade, 3 anos e meio. Então eu devo ter aplicado alguma coisa da minha toxicidade masculino, macho alfa em cima da minha pequena também. Para quem está acompanhando e não faz ideia do que é ser uma pessoa tóxica, como é que você era? Veja, a primeira coisa que eu penso, né, de uma pessoa tóxica é o seguinte: você quer bem feito, faz você mesmo, porque ninguém vai fazer igual. Então, isso já demonstra uma arrogância, um ego tão exacerbado que já é um primeiro passo. O segundo passo é uma tolerância que não é zero, é abaixo de zero. Você não tolera nada que seja perfeito ou do jeito que você fizer, você ia tolerar. E vou te falar uma coisa, viu, Isa?
As pessoas pensam porque nós passamos por isso, estudamos isso, ou por muitas vezes nos dedicamos a ensinar sobre isso que nós não falhamos. Ainda hoje eu falho nisso aí. Né? Só que eu me reconheço quando eu faço. Exato. E faço essa mudança de chave muito rápida. Vigilância. Né? Que é uma coisa que eu não fazia antes. Eu simplesmente deixava, passava, enfim, é o filme do Batman. Então, né? quando você reconhece que você excedeu em algum comportamento ou atitude, etc., você faz o quê? Na hora eu paro, peço desculpa e volto. Eu fiz errado, não é assim. É assim que tem que ser feito. É dessa forma que eu penso que tem que ser a conversa. É desse jeito que eu quero que você entenda o que eu estou falando. Pode ser que eu não esteja conseguindo me expressar da melhor forma possível, mas é na hora. Não é depois de, sei lá, 15, 20 dias, depois que a tragédia está formada. E sim na hora. Tá. Aí, esse episódio que você narra no início do seu livro é de 2013. Uhum. E você sabe que eu faço uma piada quando eu tô nas palestras, né? Que aí quando eu falo Harvard, eu falo, opa, ó, se alguém tava dormindo, agora a turma acorda. Porque quando se fala de Harvard, vem uma camada de credibilidade, né? Então, este executivo que está aqui no Interioriza estava estudando em Harvard quando teve o quê? Quero que você me conte o que está escrito aqui. Na verdade, foi o seguinte, Isa, eu fiquei 6 anos estudando em Harvard, né? Meu sonho era ir para lá. Eu não consegui em 2000, quando eu fui fazer MBA, eu fui para Hayward, na outra costa. E quando cheguei lá, eu me deparei com eu pensei que eu sabia falar inglês. Quando sentei naquela cadeira, eu me tornei um analfabeto em inglês. Aquilo já me apavorou muito. Sentar na cadeira de Harvard é meio apavorante, né? O professor ali na frente, aquela montoeira de tela. Eu consegui, após 3 anos, a aprovação para entrar no OPM, que é como se fosse um pós-MBA, é só para executivos de grandes empresas. Que era o seu caso? Que era o meu caso na época. E o que aconteceu foi muito interessante, porque eu tinha uma mala, uma necessaire assim, pequena só de remédio. Porque eu já sabia tudo que eu sentia. Eu sabia que eu ia comer muito, que ia beber muito, que ia ter ressaca, que ia ter dor de estômago. Eu sabia que ia ter dor de barriga. Já sabia de tudo isso. E não parava. E aí, nesse dia que aconteceu esse negócio, né, eu tava meio sonolento, eu nunca dormia à tarde. Na verdade, sono para mim é uma coisa que era perda de tempo. Eu dormia 2 horas por noite. Eu fazia bate-volta para a Holanda, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, como a gente faz aqui em Jundiaí, São Paulo. Porque eu tinha empresas que eram nesses países. Né? Então, me deu um sono incontrolável. Após o almoço na faculdade, eu fui no meu dormitório, no quarto, e falei, vou dar uma deitada aqui só para ver o que está acontecendo e vai passar. Resultado, eu passei a tarde inteira dormindo. E eu não entendia muito bem aquilo. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Acordei, tomei mais outros remédios, falei, bom, os meninos falaram, vamos sair para jantar fora, vamos jantar lá na Harvard Square, porque já está meio de saco cheio de comer aqui. E fomos lá. Pedi o prato que eu gostava, pedi o vinho que eu gostava e tudo. Eu não consegui comer e não consegui beber. E comecei a sentir muito mal. Né? Comecei todos os sintomas de ataque do coração. Braço dormente, peito amassando, assim. Parecia que tinha alguém sentando aqui em cima do meu peito e tal. E aquilo eu falei, bom, não deve ser nada, né? E eu tentava comer e beber e não conseguia. Aí até um dos meus amigos, o Júlio, virou para mim e falou assim, Fred, provavelmente você está tendo um ataque do coração. Quando a pessoa fala isso para você... Aí que você tem, né? Não, a primeira reação que eu falei para você, ataque do coração nada, pô, eu sou novo, ataque do coração, você tá louco. Eu falei, não, cara, tá preocupante. Você tinha 37 anos. Tinha 37 anos. 38, na verdade, recém-completos. Eu faço aniversário 29 de abril, isso aconteceu 13 de maio, no aniversário do meu pai, inclusive, 13 de maio. Então... Ele falou, vamos lá no meu living group lá, que tem 2 médicos intensivistas lá pra gente ver o que tá acontecendo. Quando ele falou aquilo, eu falei, cara, será que tá acontecendo isso comigo? Não é possível. Porque você se sente um invencível, né? E aí, quando chegou lá, as coisas começaram a ficar piores, né? A história é trágico, dramática e hilária ao mesmo tempo, porque... tiraram minha camisa, a minha pressão estava 22 por 17. 22 por 17. É uma coisinha básica. Né? Temos doutores aqui no estúdio. Doutores, 22 por 17 é alto ou baixo? É alta. Bem alta. Emergência hipertensiva. É isso aí. Bom 22 aí por 17. Eu desmaiei, porque eu comecei a ficar muito apavorado. Aí, nesse meio tempo, quando você está dentro de uma universidade nos Estados Unidos, eu acho que independente de qual seja, isso vira um evento, assim, como a doutora falou, de emergência mesmo.
Então, quando eu acordei de novo, eu recuperei a consciência, tinha segurança da faculdade, tinha polícia, tinha enfermeiro, tinha um monte de gente lá em volta de mim fazendo um monte de teste. Eles queriam saber, você usou droga? Não, aí fura o dedo e bota lá. Não usou mesmo. Você bebeu? Eu tentei, mas não consegui. Fura o dedo e bota lá. Não, realmente, não tem teor alcoólico. Eu fui fazendo tudo isso. Até o ponto que eles chegaram e falaram assim, nós vamos ter que te remover para o hospital. Não vai ter jeito. Só que aí, nesse meio tempo, dessa informação até para o hospital, aconteceu uma coisa que eu falo que eu tive 3 contatos com a morte nesse momento, né? Me botaram na maca. Você imagina uma pessoa de 1,92 m, eu pesava quase 150 quilos na época. A maca não é uma maca, é uma maca grande, mas obviamente que não cabe, com um monte de coisa. E fizeram 3 acessos em mim, já para começar a dar remédio para a pressão baixar e tudo mais. Só que quando eles fizeram a manobra da maca para botar no elevador da faculdade, me derrubaram. Aí saíram todos os acessos. E aí sangue para tudo quanto é lado. E vinham 2 pessoas de lá e falaram assim, nossa, o Fred vai morrer. Aí eu olhei assim e falei, pô, realmente, eu acho que eu vou morrer. Esse foi o primeiro contato com a morte minha. Você caiu da maca? Caí da maca. Caí da maca. Isso aí foi uma coisa impressionante, assim. Aí pronto, me botaram de volta em cima, aí limpa todo o sangue do corpo, e bota acesso de novo, porque tava tomando remédio já pela veia. E aí vai para dentro da ambulância. Quando eu chego dentro da ambulância, me dá uns 5 minutos. E aí o Asser, que é o médico egípcio que estava comigo, eu falei para ele, Asser, pega um papel e uma caneta. Aí ele, por quê? Eu falei, pega um papel e uma caneta. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou, ó, a senha do cofre do meu quarto é essa. Qualquer coisa você passa lá, tem meu cartão de crédito, dinheiro, meu passaporte, tá tudo lá. O telefone que você vai ligar, se eu precisar fazer alguma cirurgia, é para essa pessoa aqui que sabe falar inglês. O telefone que você vai ligar, se eu morrer, é para essa pessoa aqui que sabe falar inglês. Você lembrou de tudo isso? Tudo isso. Tá. Eu fui falando para ele. Ele anotou, e depois ele olhava para mim e falou assim, Fred, você não sabe o que está acontecendo com você, né? Eu falei, cara, eu não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. Bom, chegamos no hospital. E aí, aquela montoeira de exame, né? Faz exame de tudo quanto é coisa. Aí fizeram os exames de enzimas. Aí nos exames de enzimas deu lá, falou, no infarto não é. Então não vamos precisar te fazer uma cirurgia. O que eu falei? Maravilha. Já que não é nada, me libera. Posso ir embora? Eu quero ir para voltar, porque amanhã tem uma aula super importante e eu não quero perder essa aula, que é do professor que eu gosto. Opa. Aí a médica americana, numa delicadeza e doçura, né? Que eles são muito doces, né? Falei assim, tudo bem, eu vou pegar o papel, você assina, mas eu não garanto que você vai acordar amanhã. Aí faz o segundo encontro com a morte, né? Eu falei, mas como eu não vou acordar amanhã? Se eu não tenho infarto, se não vai precisar fazer cirurgia, eu não tenho nada, eu posso ir embora. Aí falou assim, não, bonitinho, você não sabe o que está acontecendo com você. Aí eu falei, caramba. E aí o Asser falou assim, Fred, você vai ficar aqui. Você não vai sair daqui, até a gente descobrir o que você tem. E aí fiz 700 exames, enfim, passei noites. Qual foi o diagnóstico, Fred? O diagnóstico tem 2, né? Tem um diagnóstico real, assim, sobrepeso, estresse, os índices todos alterados, dormindo 2 horas por noite, Isso tudo tudo é mais. consequência, mas... Isso é a consequência. Mas aí o médico que me deu alta foi um médico indiano. E a pessoa que estava comigo na minha alta, um indiano que ficou muito meu amigo, o Piyush, que é de uma casta muito famosa lá na Índia. Quando o médico o viu, falou assim, puta, você conhece o Fred, conheço e tal. Pô, posso falar para ele da nossa espiritualidade, o que eu entendo que está acontecendo com ele? Aí o Piyush falou para mim, Fred, pode? Eu falei, por favor, fica à vontade. E ele falou assim, você está infeliz. E essa é a infelicidade que vai te matar. Aquilo para mim, no primeiro momento, eu falei assim, balela, né? Felicidade vai me matar? Bom, obrigado, abraço, beijo. Eu tava doido para sair de lá, para voltar para a faculdade, porque eu tava com medo da diretora da faculdade me expulsar, por eu ter passado mal. Eu falei, puta, brasileirinho fraco, não aguentou o pique da faculdade, né? Eu devia estar na segunda semana, passou mal. Aí eu comecei a pensar assim, ela vai falar para mim que eu não vou continuar. Aí foi o contrário, quando eu cheguei lá. Completamente o contrário. Ela falou para mim assim, a gente sabe o que aconteceu com você, você não é o primeiro. Eu vou dar a chance para você que eu já dei para todos os alunos que aconteceram isso aqui. E aí você aproveita se você quiser. Ela me conectou com um professor lá, o Boris Groisberg, que estava fazendo uma pesquisa sobre balanceamento de vida pessoal e profissional. Eu respondi essa pesquisa junto com ele, né, para ele. Participei um pouco da compilação dos resultados junto com ele. E aí eu entendi que realmente eu estava infeliz.
Depois obviamente, voltei para o Brasil, fui para terapia, fui para médico, fui pesquisar tudo e falei, bom, eu realmente estou infeliz no que eu estou fazendo até agora na minha vida, eu quero uma chance de mudar. Então, o seu diagnóstico foi infelicidade? Infelicidade. Atenção, mundo. O seu diagnóstico foi infelicidade. Isso aí. Dentro do hospital de Harvard. Isso aí. E depois eu entendi que felicidade era realmente uma ciência, né? Até então eu não tinha essa informação, muito, porque eu não ligava para isso. O meu problema era planilha de Excel, última linha, 200 mil empresas, 700 mil funcionários, tem que dar resultado, tem que vender, tem que faturar, tem que ganhar dinheiro. Esse era o meu mindset na época. Só um parênteses. Olha aqui. Você, então, que é executivo, líder, né? Nós já sabemos todos os desafios que todos estamos vivendo. Mas aí você quer ir para Harvard, porque Harvard dá um baita de um upgrade na carreira, com certeza. E aí você que justamente não acredita que problemas relacionados à saúde mental podem prejudicar o seu desempenho, que isso afeta o ambiente, afeta os resultados. Dentro de Harvard, Fred Machado recebeu o diagnóstico de infelicidade. Isso. Além desse diagnóstico, a gente traduz ele de alguma outra maneira? Traduz, né? Tem muita coisa que aconteceu, né, para chegar a esse ponto, né? Então, assim, todas as escolhas foram minhas, né? Eu tive uma tendência de culpar muitas pessoas por ter acontecido isso comigo, mas não, a culpa era 100% minha, né? As pessoas davam para mim, olha, tá aqui sua canequinha com água, você bebe se você quiser. Eu ia lá e me enchia de água. Então, a culpa de quem que é? Minha. Eu poderia ter falado, não quero água, deixa aqui, né? Então, mas eu descobri muita coisa legal depois disso. A minha sorte, Isa, acho que a minha, a sua e de muita gente boa que a gente encontra pelo caminho, é que nós não tivemos assim uma sequela forte. A sequela foi positiva, não foi negativa, né? Porque eu conheço muitas pessoas que realmente um AVC que não teve jeito, morreu, um infarto que teve jeito, morreu, né? Temos uma neurologista aqui no estúdio. Fred. E tem gente que ainda acha que um freio desse é bobagem. Como você mesmo, né? Até parar no hospital, você achava que não era nada. O coração, a pressão 22/17 e você fala, não é nada. Mas o que a gente tem na cabeça, Fred? É muito excesso de confiança, né? Eu acho que é muita certeza que você é invencível, assim, sabe? Você pode tudo, porque na minha cabeça o dinheiro podia tudo, né? Inclusive comprar minha vida se eu precisasse de outra. E a gente sabe que não é assim. A gente está vendo esses exemplos aí a todo segundo que não é assim que funciona. Quando eu fui entrevistar o Ricardo Boechat, ele teve um apagão ao vivo na Band News FM. E quando eu perguntei para ele, eu falei assim, Boechat, o que aconteceu antes? Ele me relatou as coisas que aconteceram antes, está no meu livro, inclusive, e ele teve um diagnóstico de depressão. Isso. Mas quando eu ouço o Boechat falando, aquilo para mim é efetivamente uma síndrome de burnout. Você acha que você teve o diagnóstico da síndrome, você teve um burnout nesta ocasião? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque depois quando eu vim para o Brasil, eu comecei a fechar, nós estamos falando de 2013, tá? Imagina, a gente falar sobre isso hoje já é uma coisa que causa estranheza nas pessoas. Falar isso em 2013, as pessoas nem falavam em burnout aqui no Brasil, né? No mundo falava-se pouco, né? E no Brasil muito menos. Por isso que eu peguei uma junta. Eu fui para o cardiologista, eu fui para o nutricionista, eu fui para o psicólogo, tanto é que aí no meu livro tem uma entrevista com a minha psicóloga, uma entrevista com o meu médico, o Dr. Vitor, que foi ele que fez a compensação, que eu estava totalmente descompensado de tudo, de hormônio, de peso, de tudo. E isso tudo, essa conjuntura chegou no último módulo lá de Harvard, que aí eu fui visitar o médico, o indiano lá, que ele me falou assim, Fred, você teve um burnout. E o burnout, ele me explicou direitinho porque olha os índices como é que estavam, olha aqui como é que você ficou. Aí eu mostrei para ele tudo que eu tinha feito, fui no psicólogo, fui aqui e tal, ele falou assim, olha, isso tudo traz pra gente claramente que você teve um burnout, né? E aí a angina foi como o meu corpo processou e demonstrou isso daí. E a minha sorte é que eu tinha parado de fumar. Porque eu parei de fumar, isso foi 2013, minha filha nasceu... 2007, tá aqui no livro.
Que você tinha parado de fumar em 2007. Por causa da minha filha. Porque quando eu e minha ex-esposa, a gente começou a falar em engravidar, eu falei, deixa eu parar de fumar primeiro antes da gente fazer isso. Essa foi a minha sorte, senão ia ser fulminante. Eu queria muito conhecer a Duda agora. E falar, Duda, você deve ter muito orgulho do seu pai, né? Por ele ter coragem de poder falar abertamente. Fui um chefe tóxico, tive diagnóstico de burnout em Harvard. Mas isso é frescura, não é, Fred? Para a grande maioria das pessoas é. Para a grande maioria das pessoas é frescura, sim. O que você diria para os negacionistas do burnout? Porque o fim deles pode ser esse, né? E pode ser que não tenha uma segunda chance. Pode ser que não tenha uma segunda chance. Eu convivo com muita gente assim hoje no meu trabalho, no que eu faço hoje em dia, eu convivo com muita gente assim. Me conta o que você faz hoje, o que essa experiência, o que esse freio transformou na sua vida? Eu sempre tive um incômodo muito grande, Isa, que nas minhas empresas eu contratava consultorias, né, para resolver muitos problemas lá, e eles nunca resolviam nada. Eles sempre me traziam mais problema, porque traziam uma pilha de papel desse tamanho, jogavam em cima da minha mesa e falavam assim, agora você vai e faz. E isso sempre me incomodou muito. E aí quando eu tive isso daí, com 40 eu já tinha desfeito de tudo que eu trabalhava antes para começar uma nova vida, que era essa vida de pegar um propósito de vida que eu desenvolvi para mim e colocar à disposição das pessoas, né? O que eu faço hoje é isso, principalmente mexer aonde as pessoas mais sofrem caladas, que é o alto nível das empresas, os diretores, o C-level das empresas. Ali é onde está o maior sofrimento. Porque eles sofrem sozinhos e para demonstrar que não estão sofrendo, eles fazem com que toda a cadeia para baixo sofra junto, né? Fazendo coisas que inimagináveis muitas vezes. Você sabe que aqui no Interioriza nós entrevistamos a Diana Soares e ela afirmou, eu era uma líder tóxica, eu tive burnout e eu adoeci muitas pessoas. Esse reconhecimento, para mim, é um dos maiores níveis evolutivos do ser humano, porque é onde você reconhece, sim, eu errei, mas agora vamos em frente. Como eu vejo também alguns movimentos de bancos ou de empresas que são muito comuns de adoecerem as pessoas, e aí alguém me fala assim, mas você está trabalhando em tal lugar e esse lugar adoece um monte de gente. Pera lá, que estão tentando. Então, o que eu quero dizer é que, nos últimos anos, há sim uma grande tentativa de algumas empresas, eu conheço algumas delas, então não é que me contaram, não. Eu estou vendo o desafio que é das áreas de comunicação, RH, saúde e segurança, para que a mensagem chegue em todas as camadas. Ainda quando estamos falando de um organograma piramidal. Posso falar assim? Pode Dá falar. Dá para entender o que eu estou falando? Totalmente. Assim, o grande problema que eu vejo nas empresas é quando elas deixam isso na mão do RH para resolver. O RH não tem um papel estratégico dentro dessa companhia. Não tem voz. Não tem voz. Aí o RH pega e desenvolve um trabalho para quem está na pirâmide para baixo. Exato. E quando chega para falar da pirâmide para cima, eles falam assim, não, isso é bobagem, a gente não precisa. Você cria uma baita expectativa aqui embaixo, né? E essa expectativa, quando chega aqui em cima, fala assim, não, isso é bobagem, para de trazer isso para mim, que isso aqui não vai trazer dinheiro. Frustra esse pessoal daqui, aí não tem produtividade, aumenta o absenteísmo, aumenta as pessoas não querendo trabalhar, aumenta pedido de demissão. E aí todo mundo fica sem saber, mas por que está acontecendo isso? É a geração, essa geração. Isso. Nossa, Fred. E aí, quando eu posso dizer, então, que hoje você é um consultor, um professor, você é um farol para os líderes? Eu não me considero um professor, acho que eu não tenho competência de ser um professor, mas eu me coloco à disposição dessas pessoas porque eu já sentei na cadeira delas. Eu já tomei decisões que elas têm que tomar. Eu sei quão vazio é, o quão solitário é você estar comandando uma empresa de 8 mil funcionários, tendo que tomar decisões de demissão, muitas vezes de substituição de pessoas, né? E você está sozinho. Porque, como eu já disse, o homem é uma tragédia. Você vai pedir ajuda para quem? Se você está no nível lá em cima, para que você vai pedir ajuda? Se você pedir ajuda para alguém que está abaixo de você, vai olhar e falar assim, pô, mas você é um fraco. Você está aqui fazendo o quê? É para eu estar na sua cadeira, então, que eu sei tomar decisão melhor que você? E também não sabe. E esse raciocínio causa o quê na liderança? Vira tóxico e fica doente. Fica doente. Não tem como não ficar doente, né? Porque depois as pessoas se arrependem. Elas não falam. Elas não expressam, mas elas se arrependem. E dói, o arrependimento dói, sabe?
Eu fico muito sentido quando eu vejo as pessoas falando assim, mas é assim mesmo, sempre foi, não vai mudar. Putz, então tudo bem, então vai viver lá na época do Jorge Amado com a Marília, com a Gabriela e vai viver na novela. Porque lógico que muda, as pessoas mudam. Fred, eu estou te ouvindo, dá a impressão que você já teve em alguma conversa minha, o quanto a gente pensa absolutamente igual. Nós tivemos episódios, então, muito semelhantes, em anos completamente distintos. Mas eu também tenho dúvida que se em 2017, quando eu estava pesquisando os temas do meu livro, que é Percepções do Tempo, não tem nada a ver com burnout, vamos supor que eu tivesse recebido o seu livro, né? É possível se reintegrar, se reinventar, integrar vida pessoal e profissional? Este livro, para mim, naquele momento, eu ia falar, que bobagem. Eu duvido que eu teria tido maturidade para reconhecer exatamente o que você escreveu aqui. Porque a hora que eu leio aqui nas primeiras páginas, em que você foi para o seu quarto e que você foi acessar a sua necessaire de remédios para coisas que você já sabia. Quer ver? Meu arsenal de remédios, medicamento para dor de cabeça, ressaca, gastrite, fígado, estômago. Tinha tudo ali. Eu faço a piada, às vezes nas empresas, eu falo, vamos ver o tamanho da necessaire, vamos fazer uma competição, porque elas não sabem do que eu vou fazer, né? Quem tem a necessaire maior? Eu tenho remédio. Eu tinha remédio para tudo também. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para a gente poder aproximar mais de quem está nos assistindo. Será que eu estou num caminho de adoecimento e não estou sacando? Queria que você conversasse um pouquinho aqui com a liderança. E aí eu vou jogar para você, na página 292, Vida Integrada dá dinheiro. Isso é uma coisa bacana. Só um parênteses sobre a necessaire, tá? Necessaire. Por que a gente tem a necessaire cheia de remédio? Por que você tinha? Você não podia falhar. Mas eu ia falar porque eu era muito forte. Né? Nossa. Você não podia falhar, você não podia demonstrar para ninguém. Tanto é que você tomava remédio escondido. Porque eu tomava remédio escondido. Não, eu tomava mesmo, todo mundo sabia o que eu tomava. Eu tomava escondido, porque ninguém podia saber que eu estava tomando remédio. Como? Você é fraco, né? O medo do julgamento que a gente tem, que é gigantesco. Eu aprendi uma coisa de uma forma muito dura, mas que marcou para mim, né? Eu tenho um amigo, um professor de Harvard, que se tornou meu conselheiro, meu mentor, está aí no livro, deu um depoimento lindo para o meu livro. E hoje eu sou o único brasileiro certificado por ele para aplicar a metodologia de liderança autêntica aqui no Brasil em português. Não tem mais ninguém certificado, só eu. E ele fez isso como um presente para mim. Eu fui dar aula em Harvard, na aula dele, de liderança autêntica. Né? Da aula não, né? Pelo amor de Deus. Eu fui fazer um depoimento do que eu passei. Né? Ele ficou meu amigo por causa de um abraço, tá, Isa? Quando eu me formei no Authentic Leadership Development, que é o programa dele, ele foi me dar... O americano, você sabe como é que é, né? Ele coloca 5 braços para não te dar um abraço, né? E ele foi... Eu passei muito mal no curso. Eu chorei demais. Eu passei assim... Muitas fichas caíram. Isso em 2011. Nem quando ele foi me dar o certificado, eu falei assim... Professor, Brazilian Style, vem cá. E dei um abraço nele, dei um beijo. Eu falei assim, você, para mim, tá num nível tão alto que eu vou te tratar de abraço e beijo. Depois desse 2011 até 2015, eu encontrava com ele direto. E ele soube de tudo que aconteceu comigo. Então a gente se tornou muito amigo. Né? E aí ele me ensinou isso. Ele falou assim, Fred, quantas vezes você ouviu falar na sua vida que você tem uma vida pessoal aqui e uma vida profissional aqui? Quantas vezes você já ouviu falar nisso? Eu falei, somente a minha vida inteira. Quantas vezes você ouviu falar assim, olha, você está com um problema, quando chegou no escritório, você deixa do lado de fora. Não é para trazer para cá. E quando você chegar em casa, você deixa o problema do escritório do lado de fora, e não é para levar para casa. Eu tentei fazer isso várias vezes. É muita máscara que a gente usa fazendo isso. Eu acho que uma das coisas que me fez desenvolver esse processo do burnout foi a quantidade de máscara que eu usava. Eu comecei a desenvolver máscara para conversar com todo mundo. Você precisa conhecer a Diana Soares. Com o maior prazer. Vocês, no passado, Deus me livre, eu não queria passar perto da empresa que vocês estivessem, mas agora, que bom que vocês já passaram pela Interioriza. Então... Mas aí foi isso, aí eu aprendi isso. Ele falou assim, Fred, olha, não é separar a vida pessoal e profissional. Não é equilibrar a vida pessoal e profissional, é integrar. Você tem que ser a mesma pessoa onde você estiver. E graças a Deus eu consigo ser isso hoje. Eu também. Sabe como é que eu uso essa frase? Vida é uma só, tá, gente? Nós temos objetivos pessoais e profissionais. Equilibrar os objetivos, necessidades, é que é a grande sabedoria da vida. Eu quero dizer, senhoras e senhores, que Fred Machado é a Isabela de Barba. Eu já estava meio desconfiada, mas agora eu tenho certeza, porque o Fred fala, não é, Letícia? Tudo. Fred do céu. Mas assim, eu acho que quando a gente fala
Isso é outra coisa que eu aprendi muito, e meu irmão também é muito assim. Quando você fala de coração e com verdade, é muito fácil falar. Tá. E conecta com as pessoas, Ok, né? eu entendo a sua língua, mas tem alguém aqui, Não é que essa não câmera, entende ainda. que ainda não entendeu. Então eu gostaria que, para finalizar, que tempo bom passa voando, e nesse caso aqui passou a jato, qual a mensagem que você deixa, assim, líderes, homens e mulheres, que também tem muita mulher agindo como homem, porque precisa se equiparar, Sim, né? pô. Qual o recado que você deixaria para eles? Eu deixaria o seguinte, gente, olha, quem hoje não está preocupado com a sua própria saúde mental, não se reconhece como um ser humano que precisa, sim, de ajuda, de apoio, de estar com pessoas que estão montando o seu conselho pessoal e formando esse conselho para te ajudar, provavelmente você vai chegar igual a eu cheguei, a Isa chegou, você vai falhar, em algum momento você vai falhar, e não é que você vai falhar como líder, você vai falhar como ser humano, que é a pior coisa que tem. Né? Essa falha como ser humano, para mim, é a pior coisa que tem. Eu vejo muitos líderes de diversas gerações tentando exaustivamente ainda provar que são capazes pela metodologia antiga e não pela conexão humana. As pessoas só vão se conectar com você se você tiver real vontade de se conectar com elas na sua essência e não com máscaras. E o que a gente faz, o que ensinaram para a gente até hoje é usar máscara. E nós não precisamos de máscara mais para isso. Muito bem. Líderes não ficam mais no topo, líderes ficam no meio. Na verdade, eu acho que não tem topo meio. Eu conheci uma empresa... Porque a gente ainda fala de um organograma piramidal, então sim. Não adianta só chegar lá e ficar lá. Eu conheci uma empresa, que inclusive está aí no livro também, e eu conheci essa empresa em 2016 ou 2017, se não me engano, chamada Zappos, lá em Las Vegas. Eu fui dar uma aula lá em Las Vegas, na Universidade de Las Vegas, pro curso do Fábio Ascar, Life at Campus. O Fábio. Fabinho, nosso amigo. Um beijo. Isso. E aí eu fui nas Zappos porque eu queria entender como é que esse negócio de uma empresa que os valores dela são ligados pela felicidade. E como eu tinha acabado também o diagnóstico de infelicidade, eu queria saber como é que era aquilo. As Zappos não tem um granograma. O Tony Hsieh, que foi o fundador das Zappos, a mesa dele era exatamente igual a todas as mesas. Ele estava no meio de todo mundo igual. Todo mundo, a holocracia, que é uma metodologia de gestão com quebra de organograma, foi fundada dentro das Zappos. Que legal! Né? Eles foram a primeira empresa a usar isso daí. Então, assim, é possível. É possível. E é possível você adquirir esse livro, e vou dizer por quê. Olha só se não dá vontade de parar aqui tudo e continuar lendo. Nômades digitais viajam, você apodrece no escritório. Não deite no divã errado. Perguntas difíceis são bem-vindas. Conflitos de interesse, confidencialidade, trabalho em grupo, aviso de perigo, inteligência emocional, modo de usar. Esse livro, gente, é leitura obrigatória. Tem 2 livros que eu sempre recomendo, da professora Emma Edmondson, Organização Sem Medo, e agora esse aqui, tá? Para você que já chegou lá, porque eu cheguei lá também, mas eu adoeci. Você chegou lá, adoeceu. Não precisamos de mais exemplos, não é? Senhoras e senhores, Fred Machado conosco, ele que já foi um líder tóxico, hoje é farol. Que bom que você esteve aqui. Obrigada, Fred. Obrigado a você. Para a turma que está apaixonada por você, tem namorada, mas para quem quer continuar consumindo seus conteúdos, quais são os canais? Meu Instagram, Fred Machado Oficial, né? Tem LinkedIn também, Fred Machado. Onde colocar Fred Machado vai aparecer. Eu não sou um grande produtor de conteúdo digital, mas eu estou sempre à disposição. Sempre que me pedem, eu respondo as mensagens, eu interajo com as pessoas. Tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, eu preciso do livro, eu mando o livro, porque eu acho que é uma... assim, é o meu propósito de contribuição. Vida. É o meu propósito de vida e eu quero fazer isso funcionar. Você quer repetir qual é o seu propósito de vida Com para o maior inspirar prazer. aqui a turma? Com o maior prazer. Meu propósito de vida é fazer com que as pessoas que hoje estão, um dia estarão no mercado de trabalho, a não passarem pelo mesmo que eu passei, a serem felizes e com isso mais produtivas, buscando a felicidade, buscando a autenticidade e a integração da sua vida o tempo todo. Esse é meu propósito e é isso que eu busco para mim. Saúde. Amém. Pode bater palmas, senhoras e senhores. Obrigada, tá? Pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Interioriza.